Querido amigo, irmão, Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família. Hoje eu gostaria de ler um salmo para você, deixar um salmo aqui para a sua meditação. Você que se encontra triste, desanimado, muitas das vezes preocupado, o que vai acontecer, que sente um vazio na sua alma, que pensa que Deus te abandonou, que pensa que Deus te esqueceu, ou você que procura fugir dos projetos de Deus na sua vida. Gostaria de ler um salmo para você, um salmo de Davi, o salmo 139, um salmo escrito por Davi. Esse salmo você não precisa de ser um rabino, você não precisa de ser um mestre, um doutor, para fazer uma hermenêutica, uma exegese nele, porque o salmo ele é autoexplicativo, o salmo ele fala por si só. Essa oração de Davi, essa consciência que Davi chegou, que ele se encontra, essa consciência de Deus, esse estado espiritual que ele se encontrava dentro desse salmo. E eu gostaria de ler esse salmo, porque esse salmo é um salmo que fala aos nossos corações, é um salmo autodidático, ele fala por si mesmo. Salmo 139, vou ler para você, meu querido, para a sua meditação. Gostaria que você pensasse. Eu vou usar a tradução aqui, NTLH, a nova tradução linguagem de hoje. Talvez possa ser um pouco diferente da sua, mas quero que você me acompanhe até o final desse vídeo. Vamos lá? O Salmo de Davi nos diz o seguinte, Salmo 139. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabe tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Veja, querido, o que o salmista está dizendo, que Deus conhece todas as coisas. Deus te conhece. Antes mesmo de você pronunciar as palavras, Deus já conhece as palavras quando está sendo formada dentro da sua mente, dentro do seu coração. A parte 5 nos diz o seguinte: estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem, ó Deus. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Parte 7. Onde posso ir a fim de escapar do teu espírito? O salmista, ele faz essa pergunta: aonde eu posso ir? Ou aonde eu me esconderei de Deus? Aonde eu estarei? Em qual lugar que eu posso me esconder que Deus não esteja presente? E ele diz o seguinte, na parte 8: se eu subir aos céus, o salmista está dizendo, se eu subir aos céus, tu estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá também tu estás. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guiará, e ainda ali tu me ajudarás. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. E o salmista aqui na parte 11 ele está dizendo, olha, eu poderia dizer que a escuridão, eu poderia pedir para a escuridão me envolver, para a noite. E no verso 12 ele vai dizer, mas isso não adianta em nada, porque para ti a escuridão não é escura, e a noite é tão clara como o dia.
Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Queridos, quantas das vezes nós encontramos com a nossa vida assim, né? Sobre a escura. Uma noite, quantas das vezes nos bate aquela noite sombria na nossa vida, onde nós estamos como Elias, né? Perdido dentro das nossas emoções, né? Dos nossos sentimentos, onde desejamos que a noite, onde nós desejamos que o dia se torne noite. Quantas das vezes nós desejamos não sair de dentro da escuridão, mas o salmista está dizendo, ainda que eu me envolva, e ainda que a escuridão me envolva, para Deus não há escuridão. Mas isso não adianta em nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a escuridão e a luz. Tu criastes cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Que maravilha! Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava formando na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Veja, querido, o que o salmista está dizendo aqui, que antes dele ser formado no ventre da mãe dele, quando ele estava ainda lá, quando ele era apenas um feto, Deus já o conhecia e já o chamava e já tinha relacionamento com ele, quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. Parte 16 do Salmo, ou verso 16, nos diz assim: Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Veja, querido, como Deus nos conhece. Quero deixar essa palavra de reflexão para você nesse salmo, esse salmo que ele é autodidático. O salmista está dizendo que antes dele nascer, quando ele estava ainda no ventre da mãe, Deus já conhecia todos os dias dele. Deus já tinha notado todos os dias da existência dele. Querido, Deus nos conhece. Ele conhece nossa história, Ele sabe quem somos, o que fazemos, para onde vamos. Não há como fugir de Deus. Talvez se você se sente abandonado, você se sente incapaz, mas eu quero dizer para você que Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Antes que você fosse formado, Deus já te conhecia. Ó Deus, parte 17. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos. Se eu contasse, seria mais do que os grãos da areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, como eu gostaria que tu acabastes com os maus, gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. E agora que o salmista começa a fazer uma oração implicatória, o que nós chamamos de oração implicatória. Ó Deus, com parte 20, eles falam mal de ti, contra ti falam coisas ruins. Verso 21, ó Senhor Deus, como eu odeio os que te odeiam, como desprezo os que são contra ti. Verso 22, eu os odeio com todas as minhas forças, eles são meus inimigos. Verso 23, ó Deus, examina-me. E o salmista termina esse salmo agora chamando ou pedindo a Deus para que Deus viesse examiná-lo, ou viesse olhar a sua vida novamente. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim, ó Deus, algum pecado e guia-me
pelo caminho eterno. É assim que o salmista termina esse salmo. Um salmo tão maravilhoso que eu gostaria de deixar para a sua reflexão nesse dia de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar e a sua casa, em nome de Jesus.